Olá, começando mais um Beneficência na TV. O programa de hoje está repleto de novidades. Para começar, a beneficência sai na frente e o uso da tecnologia a favor de salvar vidas. Vamos conhecer a telemedicina, que vai ser usado aqui na Beneficência Portuguesa para pacientes suspeitos de AVC. Tem ainda os bastidores da farmácia do hospital. Como é que será que funciona a entrega dos medicamentos para os pacientes que estão internados, pacientes que estão na UTI, pacientes que vêm ao atendimento ao pronto-socorro? E lembrando que nós fizemos essa matéria antes da pandemia, por isso a gente vai estar sem máscaras. E nessa nova normalidade de pandemia, tem que higienizar, usar máscara, lavar as mãos, como será que a gente faz com os nossos alimentos? Quando a gente chega do supermercado, tem que higienizar? Acho que sim. Então, a Maiara, que é a nutricionista da Beneficência, vai ensinar a gente como faz. E para finalizar, aquela dica deliciosa do nosso chefe. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. A partir desse mês de setembro, a Beneficência Portuguesa começa o atendimento de telemedicina, voltado para pacientes suspeitos de AVC, que vai acabar melhorando um diagnóstico, fazendo um diagnóstico mais preciso e mais rápido. E quem vai explicar sobre isso é o Dr. Juarez Harding, que é neurologista, que é um trabalho de telemedicina em parceria com o senhor, né, doutor? Eu queria que o senhor explicasse. Exatamente. Então, hoje a tecnologia aí está voando, né? E nós estamos agregando aí essas tecnologias ao nosso atendimento de emergência. Então, a gente está acostumado já, no meio dessa pandemia, ao atendimento de telemedicina ambulatorial. Mas o atendimento de telemedicina já acontece na área do AVC há bastante tempo, em algumas regiões aí do nosso país, principalmente algumas regiões remotas que não tem neurologista. E o que vem acontecendo? É um aprimoramento da telemedicina de urgência com dispositivos móveis, facilitando então a implantação do sistema e a agilidade e a leitura aí do dia a dia desses equipamentos. Então a gente está implantando hoje esse sistema que vai facilitar muito o neurologista, onde quer que ele esteja, ser acionado pela equipe de emergência, que também vai facilitar para a equipe de emergência conseguir, onde quer que ela esteja na emergência, atender o paciente em contato com o neurologista à distância. Para a gente exemplificar, então, por exemplo, quando um paciente chega suspeito de um AVC, o primeiro atendimento não é feito por um neurologista, é feito por um clínico geral. Exatamente. E aí fica na dependência de mandar vir, de chamar um neurologista. Às vezes ele não está no hospital de plantão, porque pode ser às tarde da noite, madrugada. Então, na verdade, a telemedicina vai ajudar. Se o neurologista não está naquele local no momento, é feito através de via remota, então. Exatamente. A gente sabe que é uma realidade hoje, em grande parte das cidades, nos hospitais, não ter neurologista na porta, no pronto-socorro. Não tem especialistas, a gente tem as áreas básicas. E o clínico geral, que normalmente é treinado, nós mesmos treinamos, orientamos os clínicos gerais a atender casos neurológicos, para poder dar um primeiro atendimento de qualidade. Entretanto, a gente sabe que se fosse neurologista, o atendimento seria o quanto melhor. O que a gente está possibilitando com essa tecnologia é que o clínico geral atenda junto com a gente esses casos. Por que o AVC? Por que a gente escolheu o AVC para atender junto com a gente, para não perder tempo? Porque o AVC agudo, o AVC isquêmico agudo, tem uma chance de reversão o quanto antes o tratamento for atribuído. Então a gente tem 4 horas e meia do início dos sintomas para conseguir reverter um AVC. Então tempo é cérebro. Então se a gente espera um neurologista sair de casa, parar o carro, enfrentar um trânsito, para chegar e avaliar um paciente e instituir um tratamento, a gente perde aí esse tempo de efetividade, de resolução.
e a gente, com a telemedicina, consegue imediatamente o acesso ao neurologista com qualidade e com resolutividade. E no caso, esse neurologista que vai estar fazendo o atendimento junto com o clínico geral, ele vai fazendo as perguntas para o paciente, mas e os exames, doutor? E também são feitos alguns exames? E ele tem acesso imediatamente aos exames que forem feitos? Exatamente. Exames de imagem. Tecnologia, mesma coisa. Hoje nós temos aplicativos, nós temos sistemas que integram aí tanto a tomografia quanto a ressonância com os nossos smartphones, né? E hoje o principal exame que a gente tem para avaliar no caso de um AVC isquêmico é a tomografia, que ela é muito mais leve no sentido de informação para ser carregada por uma nuvem e ser lida aí, ser vista no nosso smartphone através de um aplicativo. Só lembrando então que quanto mais rápido o atendimento, desde o primeiro sintoma de AVC, são 4 horas para iniciar o tratamento. 4 horas e meia do início do sintoma. Então você que teve algum sintoma que parece um AVC, que lembra um AVC, você tem 4 horas e meia para um possível tratamento, né? Não que você possa esperar tudo isso, mas o quanto antes, mais chance de tratar, mais chance você tem de ter sucesso no tratamento. Então, ao menor sinal de um AVC, você tem que correr para a unidade de emergência e essa unidade de emergência tem que agilizar o seu atendimento, seus exames, sua avaliação e seu tratamento. Para quem não sabe, para quem não assistiu na entrevista que a gente já fez aqui no Beneficência na TV, quais seriam esses sintomas, doutor? Principalmente, né, alteração na fala, uma fala enrolada, uma dificuldade para se expressar, uma alteração na boca, boca torta, um lado do corpo paralisado ou com dificuldade de mexer, são os sintomas principais aí de um AVC. Algumas pessoas acham que um dos sintomas de AVC é a pessoa acabar tendo algum tipo de convulsão. Não necessariamente a pessoa vai convulsionar tendo um AVC? Ela pode estar com uma dificuldade de levantar, uma falta de sensibilidade em algum dos membros, e aí isso é um sintoma. A convulsão ela é pouco frequente no AVC do tipo isquêmico. Ela é mais comum no AVC do tipo hemorrágico, que já é outra história, né? Já é 15% dos AVCs e já não é esse AVC que tem esse tempo de tratamento. Então o AVC do tipo isquêmico, ele não costuma dar convulsões, não que não possa, mas não costuma, e os déficits são mais comuns, esses que eu falei. Alteração da fala, alteração boca torta, alteração aí de um lado do corpo, com fraqueza, dificuldade de movimentar, pode ser alteração da sensibilidade, né? Sentir estranho um lado do corpo, pode ser visão dupla, vertigem, tem alguns outros sintomas, mas o mais comum são esses da fala e um lado do corpo diferente ou fraco mesmo, né? Doutor, existe alguma estatística de que 1%, a cada 5 pessoas, um paciente vai ter AVC? Exato. O AVC é muito prevalente e vem aumentando cada vez mais, né? As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, elas estão ali no topo das causas de morte e as cerebrovasculares ainda no topo das causas de incapacidade. Isso quer dizer que são doenças que matam demais e que sequelam demais, né? E a gente tem a chance de mudar esse cenário, não só no nosso hospital, na nossa região, mas no nosso país, frente aí às tecnologias e a todos esses estudos que mostram uma condução melhor do AVC. E essa parceria com a Beneficência Portuguesa, esse serviço aqui do hospital, é inédito aqui na nossa região, né, doutor? Exatamente. A gente está usando a telemedicina aí da melhor forma para conseguir trazer aí o neurologista mais para perto da emergência no nosso hospital.
E o Beneficência na TV vai mostrar um pouquinho dos bastidores aqui do hospital. Hoje a gente vai mostrar o setor de farmácia, como é que funciona as medicações que vão para os pacientes, que vão para a UPS. E quem vai contar um pouquinho desse trabalho da farmácia aqui da Beneficência é o Nelson Maltês, que é o coordenador aqui do setor de farmácia. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, Cristiane, e você? Tudo jóia. Vamos lá, eu queria que você me explicasse como é que funciona esse setor aqui. Então, resumindo um pouco de como funciona a farmácia, a gente tem o recebimento dos medicamentos, né, que vem dos fornecedores, o recebimento depois que é feita a conferência, da nota, dada a entrada, os medicamentos são transferidos para a farmácia, onde a gente unitariza os medicamentos e atende às prescrições médicas. As prescrições, elas são 24 horas, então as medicações, a gente separa elas até as 4 da tarde, e entrega até às 7, 8 horas, para às 10 horas iniciar o tratamento do paciente, que dura até às 10 da noite do dia seguinte. Então, na verdade, existe um setor aqui que é um estoque, os medicamentos vão para lá e depois é que eles vêm aqui. Aqui são quantos? Você é farmacêutico? Quantos farmacêuticos tem aqui? Somos em 6 farmacêuticos. Eu faço a coordenação, temos 2 plantonistas diurno, 2 noturnos e 1 focado na quimioterapia. Então, ou seja, 24 horas. Se eventualmente precisa de medicamento na madrugada... É só vir, na verdade, o técnico, o enfermeiro liga e a farmácia que entrega a medicação na ala. Agora, eu vi que tem alguns medicamentos que eles são... tem umas etiquetas vermelhas, amarelas, brancas. O porquê dessa mudança de cor? Perfeito. Na verdade, é mais para um controle, né? Os medicamentos que são tarja amarela, que a gente etiqueta eles como amarelo, são medicamentos psicotrópicos. Os vermelhos são os medicamentos que a gente considera alta vigilância, que são aqueles que tem que ter o maior cuidado na hora de dispensar, pelos efeitos que pode causar no paciente. E a etiqueta branca, que é a identificação geral dos medicamentos. Agora, quando você está no PS, por exemplo, de repente vem um caso, é pronto-socorro, não tem esse medicamento lá, como que é feito o procedimento? Então, o procedimento é o mesmo quando se precisa de um medicamento em qualquer ala. A enfermeira ou técnica liga na farmácia, a farmácia separa essa medicação. Lá eles têm um posto de enfermagem, que seria como se fosse uma mini farmácia. Os medicamentos que eles precisam, eles ligam para a gente faz a separação, transfere para o subestoque deles e um funcionário nosso encaminha para o pronto-socorro. Agora eu vi que tem medicamentos também que eles precisam ficar numa geladeira. Os medicamentos termolábeis são medicamentos que a gente tem que manter sob um controle de 2 a 8 graus, porque em alta temperatura eles perdem as características deles. Quais seriam, por exemplo, esses medicamentos? Quem tem diabetes? Na verdade, a classe deles, sim, tem os medicamentos para diabetes, só que a gente não tem eles aqui. Mas o que a gente hoje tem aqui são as insulinas, claro que para diabetes. A gente tem aqui alguns bloqueadores neuromusculares, alguns medicamentos que atuam a nível sanguíneo, né, para evitar coagulação. Agora tem um outro setor ali também que vai expandir agora, que já está em obra. Queria que você falasse quais são os benefícios dessa nova parte que vocês vão estar, que já está em obra aqui, né, mas que vai beneficiar também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Perfeito. Com relação a esse novo espaço, é um projeto da administração junto com a diretoria. Hoje a nossa prescrição, a gente atende, como eu disse, para 24 horas e os materiais, o próprio técnico faz a triagem do material conforme cada medicamento por horário e a gente faz daquele pacotão que depois a gente posso até mostrar para vocês, faz daquele pacote por paciente. Só que quando chega essa medicação na ala, elas têm que separar o medicamento, mais agulha, seringa, o diluente. Então o espaço novo ele vai ser voltado à criação de kit. Então, por exemplo, a gente vai pegar e fazer um kit Dramin. Então naquele kit a gente vai ter um soro de 100, uma seringa de 10, uma agulha de aspiro e o próprio medicamento. Quando a gente for fazer a separação da prescrição médica, se o medicamento for de 8 em 8 horas, a gente entrega 3 kits. Então isso, na verdade, vai garantir que o medicamento ele já vá com o diluente, o material correto. E também tem um outro ponto desse espaço que, além da criação do kit, a gente vai ter também a geração do beira-leito, que é a leitura do item na hora de aplicar o medicamento no paciente. Então, tendo o kit certinho, você sabe que o que está ali é o que você vai ter que ler para poder aplicar o medicamento no paciente corretamente. Nelson, obrigada aí, tá aí. O pessoal hoje começou a conhecer um pouquinho aqui dos bastidores. Nelson, quanto tempo de beneficência? 3 anos. 3 anos. Você já entrou direto aqui para esse setor?
direto para esse setor, direto para essa função. E como que é para você trabalhar aqui na Beneficência? É muito bom, na verdade é um grande aprendizado, né? A Beneficência é uma instituição que, assim, por ser uma instituição filantrópica, você consegue uma bagagem muito boa, desde os pacientes que vêm do SUS aos pacientes de convênio, é praticamente todo dia um desafio. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Nessa época de pandemia, muitos hábitos que a gente tem no dia a dia estão sendo modificados. A gente está tendo que aprender diversas coisas, principalmente a higienização das mãos, mas também a higienização dos produtos quando a gente chega do supermercado. Como que deve ser feito esse procedimento de higienização? Para isso eu vou conversar com ela, que é a nutricionista aqui da Beneficência, a Mayara. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, Cris. A gente chega do supermercado, vem com a sacolinha, coloca as coisas em cima da mesa, uma em cima da pia. Mas aí, a gente, antes de guardar aquele pacote de macarrão, de café dentro de um armário, a gente tem que higienizar ele. Isso. E como que a gente deve fazer? Chegamos aqui do supermercado, chegamos com a sacolinha. Chegamos na nossa casa com a sacolinha do mercado. Primeiro que eu acho que a gente tem que já reservar um local para isto na tua casa, uma bancada para isto. Vai colocar a compra, né, nessa bancada, vai retirar a sacolinha. A sacolinha ela vai ser descartada. Nada de usar para o lixo? Nada de usar. O mercado, né, padaria, esses lugares, é um lugar que a gente tem grande circulação de pessoas, né, então... Agora, o que ela tá passando aí? Agora ela vai pegar um pano, né, multiuso, descartável, com álcool 70 e vai higienizar todas as embalagens. Colocando essas embalagens num local que esteja já pré-higienizado também. No caso aqui seria uma bandeja. No caso, ela está passando álcool, mas eu poderia, por exemplo, colocar um esborrifador com água e um pouquinho de água sanitária? Pode ser também uma solução clorada, né? Aí para 1 litro de água é uma colher de sopa de água sanitária. Pode ser tanto a solução clorada como o álcool 70. Ali, ela pegou um vidro. Aqui a gente tem uma garrafinha. Isso daí pode ser lavado? Isso, ela vai explicar aqui agora. Vai pegar água e sabão, né? Então, vamos deixar para utilizar o álcool 70, a solução clorada, para produtos que não podem ser manipulados, né, com a água. Então, ela vai higienizar o vidro, higienizar a embalagem de vinagre, higienizar a embalagem de suco, latas também são higienizadas dessa forma. E a caixinha de leite também pode ser lavada? Pode ser lavada ou então a gente passa o álcool 70 ou a solução clorada, não tem problema. Todos esses recipientes, nessas embalagens, né, elas devem ser lavadas e depois tem que secar. Então, sucos, refrigerantes, tudo que for de garrafa, vidro, aquele vidro de palmito, lata de atum, sachêzinho de molho de tomate também pode ser lavado. Tá. O que não pode ser lavado seria esses pacotes, tipo macarrão, porque açúcar. Às vezes tem alguma perfuração, o açúcar é muito fácil ter algum... E se você acabar lavando, pode entrar água dentro do alimento, aí pode ocorrer outro tipo de contaminação, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho que deve ficar na cabeça de todo mundo deve ser aquela dúvida. E o ovo? A gente pode lavar o ovo ou não pode lavar o ovo? Eu tenho um ovo aqui na minha mão. Queria que você dissesse como é que a gente faz com esse ovo. O ovo, ele pode ser lavado desde que seja antes da sua utilização, porque ele tem uma casca que ela é muito porosa. Então, se a gente acabar lavando antes, assim, lavar, passar água e guardar, pode ser que essa casca, ela pegue essa umidade
e o micro-organismo consiga entrar no ovo, né? E eu lavo com detergente mesmo ou só água? Não, só água. Passa água corrente no ovo antes da utilização. Do contrário, vai tirar da embalagem, guardar em um recipiente previamente higienizado, com tampa e colocar na geladeira. Então eu coloco na geladeira antes, sem lavar mesmo? Sem lavar. Quando Só lava for depois? Utilizar, você vai tirar da geladeira e vai passar água corrente, não é nem lavar, né? Passar água corrente. Aí você utiliza o ovo. Mas e se lavar e guardar na geladeira, acontece alguma coisa? Então, pela casca do ovo ela ser porosa, então se entrar umidade é onde que o micro-organismo gosta de ficar, né? Num ambiente úmido. Então é muito perigoso também, né? Então por isso que algumas pessoas falam que não pode lavar o ovo, né? Então, na verdade, chegou, guarda ele na embalagem dentro da geladeira, porém na hora de usar é que lava. Você, na verdade, retira o ovo dessa embalagem, daquelas caixas, né, que Sim, vem. coloca naquelas da geladeira. Coloca na geladeira, deixa tampadinho e fica ali. Quando você for utilizar o ovo, você passa em água corrente para ser utilizado. Ok. E agora frutas, verduras? Vamos lá. Como é que a gente faz? As frutas, as verduras e os legumes, mesmo aqueles que não forem consumidos com a casca, é sempre bom a gente higienizar. Então, chegando em casa, as verduras, retira as verduras que não, as folhas que não estão boas para o consumo. E só com água? Do contrário, vai passar água corrente primeiro, passar água corrente nas frutas, legumes e verduras. E depois a gente vai deixar imerso por 10 minutos na solução clorada. Aqui no caso a gente está utilizando a solução em pó, né? Mas em casa a gente pode estar utilizando 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Então, deixa quantos minutos de... Deixa 10 minutos imerso nessa solução. E depois retira todos esses alimentos e volta para a água corrente. Ou seja, as pessoas fazem tudo errado, né? Porque tem gente que lava com detergente e já guarda. Não pode. Até porque o detergente ele tem agentes tóxicos, né? Então que não tem o porquê utilizar detergente nos alimentos. A questão também que falam muito, que eu acho que é uma questão que utilizar muito antes, assim, há uns tempos atrás, nos tempos das minhas avós, assim, por exemplo, é a questão do vinagre. O vinagre não mata nenhum tipo de micro-organismo, então é mito essa história de deixar no vinagre? É mito. O alface, as folhas verdes que as pessoas deixam no vinagre? É uma coisa que a gente fazia antigamente, né? E é um mito, que tem que ser utilizado mesmo essa solução clorada. E todos os alimentos têm que passar primeiro na água corrente, né? Para tirar a sujidade mesmo que contém. Principalmente nas folhas, né, que a gente acaba comprando folhas e tem ainda um pouquinho de terra, tem alguns bichinhos. Então passa na água corrente, depois vai para solução clorada e depois água corrente de novo. Agora, Mayara, e aquelas, por exemplo, tem algumas pessoas, somente quem mora sozinha, às vezes acaba consumindo aquela salada já quase que pronta, que ela vem embalada num plástico. Então ali você tem uma folha verde, você tem um tomate, você tem um outro tipo de folha. Aquela também precisa ser feita essa higienização? Ela estando lacrada num plástico? Esses tipos de salada normalmente já estão higienizadas, né? Aí o que eu só recomendo é que você consuma de um local que você conheça, um local que você confie, um local assim, não vou consumir esse tipo de salada em qualquer lugar. Mas se tiver higienizada certinho, se tiver embalada certinho, não tem problema nenhum. A gente não tem aqui, mas e, por exemplo, quando a pessoa chega num supermercado ou de um açougue com carne, frango para congelar, qual o procedimento de limpeza? É o mesmo do açúcar? Porque ele vem num plástico. Você vai retirar esse plástico e vai trocar. Na tua casa é bom você sempre ter aqueles saquinhos de congelamento. Vai tirar o saco e vai colocar a carne nesse saquinho de congelamento seu. Você sabe que está ok, né? Porque no açougue também tem manipulação, então é um risco que a gente vai correr à toa. Tá certo, bom, tá aí, olha. Então, você agora, a gente tem que reaprender, né, Mayara? Sempre lembrando que não é só nessa época de Covid, né? Essas coisas, elas têm que ser feitas no nosso dia a dia, porque tem outros vírus, tem outras bactérias que também podem causar doenças, né? Bom, Mayara, obrigada mais uma vez por atender a gente. Tá aí, então, olha, tá dado o recado. A partir de agora, você já aprendeu como fazer a higienização dos produtos quando chega no supermercado e que isso sirva de você novo aprendizado e vire uma rotina.
Oi, Cris, tudo bom? A dica de hoje, mais uma vez, nós vamos dar a dica de uma sopa, é o creme suíço. Uma sopa muito querida, muito agradável, e aqui na Beneficência Portuguesa de Santos, todos os funcionários e os pacientes gostam muito dessa sopa. É uma sopa também simples, composta de molho branco e 2 queijos. Fica a seu gosto, pode pôr mais queijos, nós aqui trabalhamos com 2 queijos. Para fazer essa sopa, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de cebola picada, um tabletinho de caldo de galinha ou uma colher de sopa de caldo de galinha, meio litro de leite, uma caixinha de creme de leite e umas 150 gramas de mussarela e 150 gramas de queijo parmesão, que não seja muito salgado, para não salgar essa sopa. Modo de preparo: nós vamos derreter a manteiga na panela, acrescentamos a cebola para dar o sabor nesse creme, acrescentamos a farinha de trigo. O leite pode ser quente ou frio, fica a seu critério. Eu prefiro trabalhar com leite quente. O leite quente acrescentando aos poucos nesse creme de manteiga, farinha de trigo e cebola. Acrescentamos o caldo de galinha, deixamos ferver esse creme, acrescentamos o creme de leite, esquentamos mais um pouquinho sem deixar ferver e acrescentamos os 2 queijos e aí sim abafamos para que esses queijos derretam. Salpicamos com salsinha, está pronto o nosso creme suíço, um creme muito gostoso e muito querido pelo pessoal da Beneficência Portuguesa de Santos. Fica aqui a nossa dica, até uma próxima vez. Tchau! Tá aí mais uma dica deliciosa do nosso chefe e olha que dá tempo de fazer ainda nesse final de semana. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever essa, outras matérias, outras dicas do chefe? Nossas redes sociais estão aparecendo no seu vídeo. E na próxima semana, um momento especial, você não pode perder o Beneficência na TV. A gente vai falar sobre catarata e também a alta de uma paciente que esteve durante um bom tempo internada na Beneficência e que recebeu a homenagem de seus netos que vieram cantar para ela. Mas isso no próximo programa, aqui neste mesmo horário, para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.